Você conhece o conceito de utilidade? Utilidade é basicamente o seguinte, você matematiza a curva dos desejos das pessoas e diz que sempre... isso é um aspecto bem importante, tá? Tem uma página nos livros de manual de microeconomia, qualquer um que você queira, que no início o princípio da utilidade era explicado com um ponto de saciedade. Rapidamente eles viram que isso não podia continuar ali. Porque justamente o que move o capitalismo é a falta de ponto de saciedade. A regra de mais é sempre melhor só acontece a partir do momento onde você tira o ponto do céu. Olha que nome que era legal. Heaven's Point. Onde a pessoa... A ideia era o seguinte, olha... a curva de utilidade, que é o que aparece no manual de microeconomia, só aparece um quarto dela. Onde, se você andar para fora do gráfico das barras, você está melhorando, certo? Mas ela tem essa parte, ela tem essa parte, ela também tem essa parte. O que significa? Ela é um círculo, tá? No princípio, a ideia é a seguinte, se você for tomando mais água, mais água, mais água, mais água, mais água, você vai ter um momento onde ela vai te gerar desutilidade. Então ela vai passar para essa parte do gráfico daqui. Se você for tendo mais trigo, mais trigo, mais trigo, mais trigo, mais trigo, vai ter um momento que ele vai te gerar problemas, ele vai passar para cá, certo? Vai ter um momento que você tem trigo demais e água demais e você está na outra ponta, onde qualquer coisa a mais te dá pior resultado. Mas corta isso, esconde. Para tudo da microeconomia funcionar, que é a partir de Marshall. Marshall, assim, da mesma forma como Adam Smith, de alguma forma é reconhecido como o pai da economia política, porque ele conseguiu fazer com que um monte de ponta solta ficasse apresentado num software legal. Ele é um Bill Gates. O Marshall é o Steve Jobs, tá? Que ele fez um segundo movimento de revolução dentro daquele campo, ok? E ele é reconhecido por conta disso. O Marshall, ele foi um cara que conseguiu um monte de gente que estava discutindo um monte de coisa, que estava uma confusão enorme. O Marshall falou, não, aqui está o Principles. Você tem tudo que você precisa para entender os princípios da economia, do economics aqui. Isso em português é uma tragédia, tá? Então, como a gente não tem a palavra economics, acaba ficando errado a tradução. Então a gente poderia chamar de economática, porque chamam mais perto do nome de matemática, tá? Então, na economia política, existia o excedente. E a grande questão dos economistas políticos era como distribuir esse excedente para que as nações ficassem mais firmes e para que não houvesse guerra interna. Distribuir internamente? A questão da distribuição era o ponto principal na economia política, junto com a questão da reprodução do sistema. Porque como era agrícola, podia ter quebra agrícola e aí ferrava tudo. Na economática, a ideia é principalmente industrial, já não é mais artesanal. A indústria já tem os seus direitos reconhecidos legalmente. Você não pode... As corporações de ofício já foram todas destruídas. Então, a legalidade dos tribunais já reconhece a legitimidade das indústrias, que ainda estão limitadas nessa época, ainda não são acionárias de uma maneira muito... E tem a questão da formação dos preços. Então, a economática ela tem dois aspectos fundamentais. Como é que formam os preços? E aí, atenção, eles precisam ser bem homogêneos, perfeitamente divisíveis, que não estragam e comercializáveis a longas distâncias sem problema. Ou seja, é ferro, cara. Tá? É preço de commodity, é arroz, é trigo, não sei o que e tal. Ok? Mas não é a indústria de aço ou a indústria de... Aço até é uma commodity, mas assim, a indústria de fazer ferrovia. Ok? Essa economática, ela é porca em explicar qualquer coisa onde segredos industriais, direitos exclusivos, monopólios fazem parte fundamental da coisa. Aí depois tem um outro movimento que é transformar a microeconomia em economia industrial. Que é falar, cara, não dá, não aguento mais essa babaquice de ficar falando que os bens são homogêneos, perfeitamente divisíveis, de relativo livre acesso, onde o conhecimento para gerar eles é difundido. Que porcaria! Entendeu? Isso não me serve de nada para entender por que
tem consórcios, tem cartéis que ficam dividindo o mundo imperialisticamente. E tem uma coisa chamada poder de mercado. E aí foi quando a economática já não conseguiu mais manter o discurso de quanto mais livre, melhor. Ele criou a ideia de monopólios naturais. Ele criou a ideia de oligopólios. Ele criou a ideia de quando os oligopólios são mais efetivos do que exatamente a livre concorrência. Então, por exemplo, seria melhor que a gente tivesse relativamente umas 6 empresas de telefonias do que 500. Por quê? Porque tem um negócio chamado ganhos de escala, e esses ganhos de escala geram barreiras à entrada. Então a economia industrial ficou minimamente conversável. Tá? Mas ainda tem um aspecto fundamental, que a formação de preços se dá nesse campo através de vantagens competitivas. A ideia de vantagem competitiva é assim uma herança praticamente eterna dentro do mundo liberal. É difícil um liberal não conseguir pensar dessa forma. Tá, sabe, tipo, incrustado no sistema, ele não sabe fazer diferente. Mas tem um porém. Porém, não é só a Inglaterra que tem pretensões imperialistas. Os Estados Unidos também tem, pelo menos de se formar, deixar de ser 13 colônias, né, e ter uma... A Alemanha tem fortemente, o Japão tem, a França tem, a Espanha já... Mas a Itália também. A Itália tem como Mussolini e tal, mas a Alemanha... Temos uma questão na Europa chamada Alemanha. Se não fosse a Alemanha, tudo seria liberalismo, não tem problema. Mas a Alemanha falou o seguinte, olha, se a gente não sentar para negociar, a gente vai para a guerra. Certo? E isso vai ser decidido, o teu princípios da economia vai ser na base da bainha da espada que está no negócio da espingarda. Né? Ainda está pré-primeira guerra. Então, o Marshall escreve os princípios dele em 1904, alguma coisa assim, 1908. Então o clima está tenso, cara. Tem umas questões assim que... porque os economistas eles são os sacerdotes do rei. Certo? Eles têm que explicar por que a minha indústria está ganhando da outra. Porque se o cara tiver uma bala de canhão com um submarino que vai afundar o meu Crusader, temos um problema. Você não serve mais para mim. Certo? Então o rei, o príncipe ou qualquer coisa assim, o monarca, presidente, que seja, ele escuta os economistas enquanto eles se mantêm no poder. Certo? São raras as vezes onde você gera plutocracias onde os economistas são os reis. Porque os economistas não entendem de política. E se eles ficam sendo economistas demais, as pessoas saem nas ruas, batem panela e queimam os carros e matam eles. E eles não sabem entender por que o homem econômico faz esse tipo de coisa. Não é racional. Isso está diminuindo o produto interno bruto do país. Isso está diminuindo a nossa vantagem comparativa. Essas pessoas não funcionam que nem os modelos. Os economistas não sabem o que fazer quando as pessoas não funcionam como os modelos, que são homoeconômicos, ou seja, não só trabalha com aquela curva de utilidade no ponto onde mais é sempre melhor. Aí a gente tem um problema, que vem uma outra postura de entendimento da economia, que é a economia direcionada pelo Estado. Certo? E na economia direcionada pelo Estado, o que aconteceu? O paradigma inglês, para o rei se manter, ele teve que conceder, isso você pode, assim, se quiser fazer uma historiografia econômica, isso é possível. Cada privilégio que os mercadores ganhavam era para proteger o rei de alguma invasão. O rei estava quebrado, ele não falava assim. Isso é como a economia foi se transformando, foi se institucionalizando, ganhando direitos. Isso na Itália, na Inglaterra, nos Estados Unidos, onde quer, no Brasil, qualquer coisa assim. O Estado quebrou, o economista fala o seguinte, eu ainda tenho dinheiro, as pessoas ainda acreditam nesse dinheiro, eu posso te financiar. Mas olha, sabe aquele ponto lá que você não dá muita importância, da estrada de ferro, não sei o que? Então, vai ser monopólio meu. E o rei está falando, cara, o que esse cara acha que isso é importante? Se eu não assinar esse negócio agora, eu vou invadir ali. E o mercador está ali, certo? Pronto para servir qualquer nação. Esse é um aspecto importante. Os mercadores, a crematística, ela não tem a riqueza das nações. Ela tem a riqueza do capital. Ela tem a riqueza do capitalismo.
Mercador não tem nação, ele não é francês. Ele mora em Genebra, ele mora em Tóquio, ele mora no Zimbábue, ele mora onde for necessário. Porque o senhor dele é o capital. E ele muda de lugar, né? Se hoje em dia o petróleo é o capital principal, tem um monte de gente no Oriente Médio. Mas vai que amanhã essa indústria é quebrada e o Oriente Médio fale, o capitalista ele não tem a menor relação com o território. Ele só tem relação com a possibilidade de ganho. Ok? Então esse é um aspecto fundamental de diferença do momento de formação da economia política, onde a ideia do dinheiro ainda não era institucionalmente hegemônica. O que isso significa? Os tribunais eles ainda atendiam a valores não econômicos, honra ou qualquer coisa assim. Né? Aquele mercador de Shakespeare, mercador de Veneza, ele fala da minha honra. Isso está em questão, isso é um valor, certo? No capitalismo não. Que honra? Que você assinou um contrato. O mundo é regido por contratos protegidos por tribunais. E aí, se você quiser estudar essa versão, tem que ir para os institucionalistas, e o principal nesse aspecto dos contratos é o Commons, que não é estudado nesse mundo de Marshall, etc. e tal. Mas, basicamente, a principal instituição do capitalismo nessa versão que eu considero mais inteligente, ou que pelo menos me parece explicar alguma coisa, são os tribunais. Não são as bolsas de valores. As bolsas de valores sem os tribunais não valem nada. Ok? E as negociações elas só são garantidas porque tem um tribunal que pode acionar a polícia e isso daí é o que faz o sistema fechar. Você só pode usar força no sistema capitalista quando o tribunal diz que você pode usar força. E ele que comanda a força. Okay? Então esse é um aspecto importante. Com Marshall, ou com a economia se transformando em economática, essa reestruturação institucional, que levou uns ou 500 ou 200 anos, dependendo de onde você olha, está concluído, certo? As pessoas são assalariadas, ninguém acha que é um absurdo, todo mundo acha que tem que ganhar dinheiro, plantar o quê, tem que sair do campo e ir para a cidade, etc. e tal. A indústria é o desenvolvimento, está tudo já ensinado na escola, está tudo já dominado, nesse sentido do soft power. Porém, está dominado dentro do mundo franco-britânico. Certo? No mundo alemão, eles têm uma outra tradição de estudos de economia, onde o Estado é o fundamental e a Alemanha não é só ela, tem o Japão também. E aí temos um problema, que esse tem Clash of Clans, né? Para falar alguma coisa assim, mas no linguajar atual, BUM! Certo?